Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu espero que estejam todos muito bem, ok? No programa de hoje nós vamos falar sobre a eletricidade no corpo. Isso mesmo, no corpo, sim, no corpo. Vocês sabiam que o nosso corpo pode ser considerado uma máquina elétrica? Pois é, o nosso corpo produz e conduz eletricidade, ok? Essa condução de eletricidade, ela é facilitada por conta da constituição do nosso organismo, tá? Ué, como assim, constituição do nosso organismo? O nosso corpo é constituído por aproximadamente 60% de solução salina, né? O que facilita e muito a condução da eletricidade, né? Só para saber, solução salina é o soro fisiológico presente no nosso organismo, tá? Então, que é formado aí da composição de água com um pouco de sal, né? Se o nosso corpo estiver em equilíbrio elétrico, esse equilíbrio ele está relacionado à nossa saúde física, tá? Saúde mental e saúde emocional, ok? Toda essa questão elétrica tem como centro principal o nosso cérebro. O sistema nervoso central é lotado de células, né? São células nervosas, né, que a gente chama, que são os neurônios, que irradiam células nervosas pelo corpo todo, né? Que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Quando um neurônio recebe um impulso elétrico, ele elimina uma substância chamada neurotransmissor, ok? Quando essa substância encosta na membrana, né, de outro neurônio, é traduzida num impulso elétrico, né, que elimina outros neurotransmissores, né, para chegar a outras células nervosas, tá? Isso tudo em milésimos de segundos, é tudo muito rápido, né? Esses impulsos, eles acontecem a todo momento, tá? Comigo, com você, o tempo todo. Por exemplo, para eu falar, para eu respirar, piscar, gesticular, né, para o meu coração bater, enfim, estão ocorrendo muitos impulsos elétricos o tempo todo no nosso corpo, comigo agora e com você aí. Para nós conseguirmos entender melhor e visualizar esses impulsos, existem dois exames muito conhecidos que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre eles, tá? Presta atenção, vocês já ouviram falar no eletrocardiograma e eletroencefalograma? Eu tenho certeza que alguém já ouviu em algum lugar aí. Esses exames têm como objetivo verificar se os impulsos elétricos gerados pelo nosso corpo estão corretos, né? O eletrocardiograma ele vai medir os impulsos gerados para sincronizar os batimentos do coração, né? Que tem uma função super importante, que é de enviar o sangue para o corpo inteiro, tá? Os sinais eles são captados por meio de eletrodos, né? Que são fixados aqui no peito do paciente para registrar a formação do sistema elétrico do coração, né? Os sinais elétricos eles são transformados em linhas impressas, né? Mostram o ritmo cardíaco. É um exame rápido e indolor. Bom,
Já o eletroencefalograma, ele avalia a atividade elétrica do cérebro, né? Amplifica os impulsos elétricos, né? Os impulsos elétricos cerebrais, né? E registra de forma gráfica, ok? Esse exame, ele é fundamental para o tratamento de doenças como, por exemplo, a epilepsia, né? Alterações cognitivas, né? E encefalopatias, né? Esse exame é muito importante. Temos também um equipamento muito importante que vocês já devem ter visto, né? Se não pessoalmente, talvez em filmes ou até em novelas aí que você tenha assistido, né? Quando alguém sofre de uma parada cardíaca, por exemplo, né? Ele chama o desfibrilador. Desfibrilador. Ele é usado quando o coração fibrila, ou seja, tem batimentos irregulares, né? Ou quando ele para de bater, né? Aí usa lá o desfibrilador. O objetivo do desfibrilador é retomar os sinais elétricos do coração, né? Para que ele volte a pulsar corretamente, né? Bom, para isso é aplicado um impulso elétrico diretamente no coração, por meio de 2 eletrodos. Um outro aparelho que funciona como um gerador de impulso elétrico para corrigir os batimentos cardíacos é o marca-passo. Já ouviram falar também nesse nome, marca-passo, né? Quando o coração não funciona com o batimento correto, ou ele sofre pequenas paradas, né? O marca-passo, ele gera um sinal elétrico dentro do corpo, né? Também aplicado diretamente no coração, né? E aí garante o seu batimento correto, ok? Bem, já sabemos, né, que o nosso corpo funciona através de impulsos elétricos, né? Deu para você entender, né? E que para termos aí uma boa saúde é preciso equilíbrio físico, é preciso equilíbrio mental, é preciso ter equilíbrio emocional, né? Mas para isso o nosso corpo ele precisa de combustível, ok? Combustível, Vocês sabem que combustível é esse? Qual é o combustível para o corpo? Pensa aí um pouquinho, vamos ver se você consegue. Muito bem. Quem pensou na alimentação, acertou! É através da alimentação que nós obtemos os nutrientes necessários para nos mantermos em pé, né? Então, não podemos esquecer também da água, né? A hidratação também é fundamental, né? É importante que a gente tome água, bastante água durante o dia, né? Bom, vamos assistir agora um vídeo do Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Guarulhos. Olha que legal, em que a doutora Viviane, que é uma nutricionista, ela fala sobre o guia de alimentação para a população brasileira, né? É uma publicação do Ministério da Saúde. Presta bem atenção nesse vídeo aí. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nós vamos falar o que é esse guia, onde nós o encontramos, para que ele serve e também
eu vou pontuar algumas informações mais importantes sobre ele. Vamos lá? Primeiro, o que é o Guia Alimentar para a População Brasileira? Pessoal, o guia é tipo um manual criado pelo Ministério da Saúde e traz um perfil da alimentação dos brasileiros em todas as regiões do país e de todas as classes de renda. A POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo IBGE entre maio de 2008 e maio de 2009, foi extremamente importante para nortear as recomendações desse guia. Segundo, onde nós encontramos o guia? Nós o encontramos no site do Ministério da Saúde. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessá-lo. Terceiro, para que serve esse guia? Esse guia serve para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis, individuais e coletivas, e também serve para nortear políticas, programas e ações que tenham o objetivo de apoiar, promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Por exemplo, o Dia de Combate ao Diabetes, à Hipertensão, a Semana da Alimentação realizada pelo DASE. O guia fornece informações confiáveis sobre alimentação no geral, que permite que as pessoas façam suas escolhas com autonomia. Agora eu vou falar sobre algumas informações importantes contidas no guia. O guia divide os alimentos em 4 categorias. São elas: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os in natura são obtidos diretamente de plantas e de animais e não sofrem nenhuma alteração, como as frutas, verduras, legumes, além de carnes e ovos frescos. Os minimamente processados são alimentos submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento, que não envolvam adição de sal, açúcar, gordura, óleo ou outras substâncias. Por exemplo, os hortifrutis cortados, descascados e embalados, as frutas secas, os sucos integrais, farinhas e carnes refrigeradas ou congeladas. Os alimentos processados são alimentos fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para torná-los mais duráveis e mais agradáveis ao paladar. Por exemplo, vegetais preservados em salmoura, extratos concentrados de tomate, frutas em calda, carne seca, toucinho, sardinha e atum enlatados, queijo e pães simples feitos com fermento, água e sal. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou em sua maior parte de substâncias extraídas de alimentos, como corantes naturais, por exemplo, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como o petróleo e o carvão. Aí podemos citar os corantes e aromatizantes artificiais. Como exemplo de ultraprocessados, nós temos
biscoitos no geral, né? Salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, empanados tipo nuggets, salsicha e os demais embutidos, pães de forma e refrigerantes. Sabendo agora sobre essas 4 categorias, o guia nos traz 4 recomendações. Primeiro, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Segundo, utilize óleos, gorduras, açúcar e sal em pequenas quantidades ao temperar, cozinhar e criar preparações culinárias. Terceiro, limite o consumo de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades. Quarto, evite alimentos ultraprocessados. Pessoal, a diferença entre os processados e os ultraprocessados é que no caso dos processados, nós podemos até consumir, né, com uma frequência baixa. Já os ultraprocessados, nós devemos realmente evitá-los ao máximo, ou seja, evitar mesmo, né, até mesmo não tê-los disponíveis em casa. O guia também traz exemplos de refeições saudáveis com alimentos que aí sim são recomendados para nós termos em casa. Nessas refeições, 85% das calorias provém de alimentos in natura ou minimamente processados, de acordo com as preferências de cada região do país. São vários os exemplos. Eu não vou dar nenhum aqui, mas se vocês tiverem a curiosidade, acessem o guia, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, já que o nosso país ele tem uma diversidade de alimentos, de preparações enorme. Para finalizar, nós vamos aos 10 passos para uma alimentação saudável. 1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. 2. Utilizar óleos, gorduras e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. 3. Limitar o consumo de alimentos processados. 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. 6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. 10. Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Pessoal, foram essas as informações que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para saberem mais sobre alimentação, leiam o Guia Alimentar para a População Brasileira. O material tá muito legal, tá ok? Um grande abraço e nos vemos em breve.
Pois é, né, pessoal, na correria aí do dia a dia, né, a gente tendo que conciliar os estudos, né, com o trabalho, os afazeres domésticos e tantos outros compromissos, né, às vezes acabamos não prestando atenção ao que comemos. Olha o perigo aí, né? E optamos pelo mais rápido, né, e pelo mais prático, né? Que além de não ter nenhuma vitamina, esses alimentos não têm vitamina, né? E tem muitos conservantes que fazem muito mal para a nossa saúde, né? Ao longo do tempo é muito complicado. Por isso, vamos resumir e assistir os 10 passos para uma alimentação saudável. Eu vou passar para vocês um curta de animação. Isso aí é um curta-metragem de animação. Presta atenção aí. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Pois é, viram só? Seguindo esses 10 passos, certamente nos alimentaremos melhor e poderemos dar muitos e muitos passos por aí, né? E com saúde, né? Que é o mais importante, ok? Todos nós prezamos pela nossa saúde, né? E queremos que todos, né? Que todos e todas, que todo mundo fique bem e esteja aí com muita energia quando voltarmos, né? Quando a gente voltar aos nossos encontros presenciais, né? Porque isso vai acontecer, tá? Em algum momento vai acontecer. Por isso, procurem se alimentar, né? De forma saudável, né? Bebam bastante água e, na possibilidade, tente praticar uma atividade física, tá? Isso é muito importante. Mesmo que seja um alongamento, né? Ou uma caminhada, mas lógico, né? Não esquecer da máscara e também do distanciamento físico, tá? Isso é muito importante. Pois é, né, pessoal?
É um assunto muito interessante, né? Agora, vamos para a nossa proposta de atividade, né? Realizamos várias atividades diárias, certo? A gente está sempre fazendo bastante coisa, né? E isso tudo exige muita energia do nosso organismo, ok? E os alimentos são os responsáveis por fornecer substâncias que nos mantêm vivos e ativos, né? Para ter toda essa energia para fazer esse monte de coisa que você faz, né? Precisa se alimentar bem. As vitaminas têm um papel muito importante no nosso organismo, tá? Isso é muito importante. Então tá, sabendo disso, pesquise sobre as principais funções da vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina D no nosso organismo. A, B, C, D. E em quais alimentos a gente pode encontrar essas vitaminas? Compartilhe a sua pesquisa na sua escola, compartilhe na rede social da sua escola, compartilhe com seus colegas, troque essas informações, ok? E compartilhe lá com seus professores, compartilhe com o seu coordenador e peça para que ele compartilhe também em hashtag Saberes em Casa. Eu quero mostrar aqui a sua pesquisa para todo mundo ver, ok? Porque sua pesquisa é muito importante, também vai ajudar outras pessoas, outros colegas como você de outros lugares a entender que a alimentação é muito importante, mas uma alimentação saudável, né? E que tomar água também é muito importante, ok? Bom, por hoje ficamos por aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Até o nosso próximo programa. Fiquem bem. Lembre-se, álcool gel, máscara, distanciamento e água. Tomar bastante água, ok? Grande abraço, até lá.